Você consegue imaginar que o maior driblador de todos os tempos foi rejeitado por dois grandes clubes, porque disseram que seu corpo não era ideal para o futebol? A história de Mané Garrincha começa em Pau Grande, distrito de Magé, no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 1933. De origem humilde e indígena, descendente do povo Funi-o, ele era o quarto filho em uma família com 15 irmãos. O apelido que o imortalizou veio de uma de suas irmãs, que o comparou a um pequeno pássaro da região, conhecido por ser difícil de ser caçado. O menino Manuel carregava consigo marcas físicas que fariam qualquer médico desacreditar de seu futuro no esporte. Suas pernas tinham 6 centímetros de diferença, a esquerda era mais longa que a direita, e ambas eram tortas para o mesmo lado. Havia ainda um estrabismo e um desequilíbrio pélvico. Especula-se, inclusive, que ele possa ter sido fruto de uma relação incestuosa entre seu pai e sua irmã mais velha, um segredo de família que nunca foi confirmado. Foi nesse cenário de pobreza e desafios físicos que, contra todas as previsões, começou a se formar uma lenda. Ele chegou a ser recusado em testes no Flamengo e no Vasco da Gama, justamente por sua condição física, até que uma oportunidade no Serrano Futebol Clube de Petrópolis lhe abriu as portas. O que faz um gênio? É prática incansável ou um presente dos deuses? Para Garrincha, a resposta parecia ser a segunda. Enquanto outras crianças treinavam fundamentos, Mané apenas brincava com a bola, como se ela fosse uma extensão do seu corpo. Sua primeira pelada foi com uma bola de meias, enchida com trapos e serragem, nas ruas de terra de Pau Grande. Era ali, longe de qualquer treinador ou regra, que sua genialidade florescia. Seu irmão mais velho, alucinado com os dribles desconcertantes, o proibia de jogar, com medo que ele machucasse suas pernas já tão frágeis. Mas era impossível conter o inevitável. Ele tinha uma relação de pura alegria com o futebol. Não era uma questão de técnica, era uma dança. No time de futebol da fábrica de tecidos onde sua família trabalhava, ele já era uma atração à parte. Os operários se aglomeravam nas laterais do campo não para ver o placar, mas para ver qual jogador o jovem Mané iria deixar sentado naquele dia. Ele corria em zigue-zague, mudava de direção num piscar de olhos e, o mais importante, sempre jogava com um sorriso no rosto. Foi nesse time amador que um olheiro do Serrano de Petrópolis o viu. E mesmo desacreditado por sua aparência física, ele conseguiu sua chance. Era o primeiro passo para que o menino das pernas tortas mostrasse ao mundo que o futebol pode ser, acima de tudo, uma forma de arte pura e incontrolável. O que você faria se visse um jovem de pernas tortas driblar todo o seu time, incluindo o maior lateral esquerdo do mundo? Foi exatamente isso que aconteceu no teste decisivo de Garrincha no Botafogo, em 1953. Os dirigentes estavam céticos, mas o astro Nilton Santos, cansado de ser driblado na pelada, interrompeu o jogo e deu um ultimato: ou ficam com ele, ou eu saio também. A genialidade havia sido reconhecida pela própria genialidade. Contratado, sua estreia oficial meses depois foi digna de um filme, um amistoso contra o Bom Sucesso. Em poucos minutos, Garrincha partiu da defesa, driblou a linha de meio-campo, depois a defesa inteira, e quando chegou frente ao goleiro, parou, olhou para trás com seu jeito tímido, e só então encobriu o arqueiro. O estádio veio abaixo. Naquele dia, ele faria 3 gols, e a lenda do anjo das pernas tortas começava a ser forjada. No Botafogo, ele encontrou não apenas um clube, mas uma casa. Foi ali que suas jogadas impossíveis se tornaram rotina, que sua figura única conquistou a torcida, transformou em Garrincha, o ídolo. Ele driblava não para humilhar, mas por uma necessidade lúdica, como se o campo fosse o quintal de sua infância. E o mundo logo descobriria esse talento. Imagine a seleção brasileira chegando à Suécia carregando o peso de nunca ter conquistado uma Copa do Mundo. Agora, imagine um jovem de pernas tortas, assustado com o frio e com o hábito europeu de comer queijo, escondido no banco. Garrincha era um desconhecido no plano tático do técnico Vicente Feola, e nas 2 primeiras partidas, nem saiu do banco de reservas. O Brasil empatou com a Áustria, e contra a Inglaterra, teve uma atuação apática. Algo precisava mudar.
A pressão da imprensa e dos jogadores veteranos forçou a entrada do menino na equipe. Foi contra a União Soviética, no jogo decisivo pelo grupo, que a lenda ganhou o mundo. Em um dos episódios mais famosos da história das Copas, nos primeiros segundos de jogo, Garrincha driblou 4 adversários seguidos e finalizou na trave. O estádio inteiro ficou em choque. A defesa soviética, uma das mais temidas, estava desnorteada. Aquele início de jogo foi um aviso. O Brasil não seria mais o mesmo. Com ele em campo, abrindo espaços, Pelé, então um adolescente, pôde brilhar. Juntos, eles formaram a dupla de ataque mais letal do torneio. Garrincha não marcou gols naquela partida, mas foi eleito o melhor em campo. Ele havia quebrado o gelo com sua alegria contagiante e sua habilidade sobrenatural, pavimentando o caminho para que o Brasil, finalmente, erguesse a Jules Rimet pela primeira vez. O menino rejeitado era agora um herói mundial. Se em 1958 Garrincha foi uma peça crucial, em 1962, no Chile, ele foi simplesmente o protagonista absoluto. Com Pelé contundido logo no início do torneio, todo o peso da seleção brasileira caiu sobre seus ombros, e ele carregou a equipe com uma genialidade deslumbrante que beirava a irrealidade. Foi a Copa de Garrincha. Ele foi o artilheiro da seleção, com 4 gols, eleito o melhor jogador do torneio e integrante da seleção da Copa. Sua atuação nas semifinais contra o anfitrião Chile é considerada uma das mais magistrais de todos os tempos. Ele fez 2 gols antológicos. Um deles de falta, com uma curva impossível que enganou o goleiro. No outro, partiu da defesa, driblou meio time chileno e chutou com uma frieza que silenciou um estádio inteiro. O apelido Alegria do Povo nunca foi tão merecido. De volta ao Brasil, ele era um deus. Enquanto Pelé era a perfeição, Garrincha era a personificação da ginga, da malandragem e da superação do homem comum. O povo se identificava com ele, com suas origens humildes, suas pernas tortas e seu sorriso de menino. Ele não era um ídolo distante, era o nosso Mané. Sua popularidade era tamanha que, em 1962, candidatou-se a deputado federal por vontade própria e recebeu mais de 15 mil votos, uma prova do amor cego e incondicional que o povo brasileiro devotava ao seu herói. O que acontece quando 2 furacões se encontram? O romance entre Garrincha e Elza Soares foi uma tempestade perfeita de paixão, escândalo e tragédia. Tudo começou em 1961, quando se conheceram em um campeonato de samba no Maracanã. Ela, uma jovem e bela cantora em ascensão. Ele, o ídolo máximo do futebol, ainda casado com sua primeira esposa, Nair. A atração foi instantânea e avassaladora. O caso explodiu na imprensa, chocando a sociedade conservadora da época. O ápice do escândalo foi o nascimento do filho do casal, Garrinchinha, em 1962, enquanto Mané ainda era legalmente casado. A relação era marcada por uma paixão doentia, ciúmes exacerbados de ambos os lados e uma codependência intensa. Dizem que Elza ligava para todos os hotéis onde ele se hospedava em excursões para confirmar sua presença. E ele, por sua vez, não suportava a atenção que a carreira de estrela dela atraía. Era um amor que queimava rápido e de forma destrutiva. Eles se casaram oficialmente apenas em 1966, mas o casamento já nascia sob o signo do ciúme e da infelicidade. Um episódio sombrio marcou o início do fim. Em 1969, Garrincha, embriagado, capotou o carro que dirigia, resultando na morte da própria sogra, mãe de Elza. O trauma foi um golpe do qual o casamento jamais se recuperou. Por trás do sorriso de menino e dos dribles desconcertantes, qual era a dor que Garrincha tentava afogar? O álcool, que inicialmente era uma celebração, tornou-se seu principal refúgio contra as dores físicas e as pressões de uma vida inteira. Sua joelhora, constantemente castigada por entorses violentos durante os dribles, doía cada vez mais. Em vez de tratar adequadamente, ele anestesiava a dor com cachaça. Os dirigentes do Botafogo, temendo perder seu maior astro, muitas vezes o tiravam de bares e o levavam diretamente para os jogos. Há relatos de que ele entrava em campo visivelmente alcoolizado, e mesmo assim, era o melhor em campo, como se o etanol fosse um combustível para sua genialidade.
Mas era uma genialidade autodestrutiva. O vício não era um segredo, era uma lenda pública. A imprensa retratava suas bebedeiras com certo humor, e o povo, de certa forma, romantizava a maluquez do seu ídolo. No entanto, a realidade era trágica. O mesmo corpo que desobedecia às leis da física no campo não conseguia resistir aos excessos fora dele. A bebida exacerbava seu temperamento quieto, tornando-o propenso a explosões de violência doméstica, especialmente em seu conturbado casamento com Elza Soares. O homem que alegrava milhões carregava uma tristeza profunda que só ele conhecia, e que tentava, em vão, deixar para trás a cada gole. Como um ídolo que encheu estádios e conquistou o mundo pode ser esquecido, a queda de Garrincha foi tão vertiginosa quanto os seus dribles. O ponto de ruptura foi sua transferência forçada do Botafogo para o Corinthians em 1966. Para a torcida do Alvinegro, ele era um traidor. Para a fiel, era uma lenda desgastada que já não conseguia corresponder às expectativas. A genialidade que antes era celebrada agora era vista como indisciplina. Sua passagem pelo clube foi marcada por ausências nos treinos e atuações irregulares, ofuscadas pelo vício. A espiral descendente só se acelerou. Nos anos seguintes, ele tornou-se um andarilho do futebol, passando por times como Flamengo, Olaria, Red Star Paris e até pelo modestíssimo Portuguesa Carioca, onde encerrou a carreira em 1972, sem qualquer alarde ou homenagem. O mundo do futebol que tanto o aplaudira agora virava as costas. As dívidas se acumulavam, e o herói de 58 e 62 se via cada vez mais isolado, prova máxima do abandono. Em 1973, um amistoso de despedida foi organizado no Maracanã, mas o evento foi um fracasso de público e renda, incapaz de oferecer a ele uma aposentadoria digna. O homem que um dia foi sinônimo de alegria, agora era uma lembrança embaçada, uma figura triste à sombra do seu próprio passado glorioso. Onde estava o ídolo quando a festa acabou? Nos últimos anos, Garrincha era uma sombra da alegria do povo. Abandonado pela maioria dos que o cercavam nos tempos de glória, ele vivia em situação de pobreza, dependente financeiramente de amigos e de uma pequena pensão do Botafogo. Seu fígado, após décadas de guerra contra o álcool, estava irremediavelmente destruído. Internado no Hospital Pinel II no Rio de Janeiro, seu estado era um retrato cru de seu declínio. Diagnosticado com cirrose hepática, edema cerebral e desnutrição, o corpo que uma vez desafiara a física agora sucumbia à própria negligência. A solidão era sua companheira constante. Muitos de seus 8 filhos, de diferentes relacionamentos, estavam distantes. A imprensa, que outrora vivia de seus feitos, agora publicava breves notas sobre o estado de saúde do ex-jogador. Em 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, Mané Garrincha faleceu. A notícia correu o mundo como um eco tardio de sua glória, um obituário para uma lenda que o Brasil, em sua pressa de esquecer, já tinha deixado para trás. Sua morte, como sua vida, foi marcada pela contradição. O país que ele ajudou a tornar pentacampeão do mundo chorou a perda de um herói, mas muitos só se lembraram de tê-lo visto quando já era tarde demais. Garrincha foi mais do que um gênio do futebol. Ele foi um espelho de nossas próprias contradições. Sua história é um lembrete eterno e pungente de que a genialidade e a fragilidade podem habitar o mesmo corpo. Ele driblou os melhores zagueiros do planeta, enganou a física com suas pernas tortas e conquistou o ápice do esporte, mas não conseguiu driblar seus próprios fantasmas. Sua jornada é a da pureza corrompida, do menino que nunca quis ser adulto e se viu perdido no labirinto da fama. No entanto, é justamente nessa imperfeição que reside seu legado mais profundo e inspirador. Garrincha nos ensina que a grandeza não está na perfeição, mas na autenticidade. Ele não era um atleta robotizado. Era um artista movido por puro instinto e alegria. Sua vida nos motiva a abraçar nossas próprias pernas tortas, nossas singularidades que o mundo insiste em chamar de defeitos, e transformá-las em nossa maior força. Ele caiu, sofreu e se perdeu. Mas a alegria pura que ele proporcionou a milhões jamais pode ser apagada. Portanto,
Que a história de Mané não seja apenas uma lembrança nostálgica, mas um chamado para celebrarmos a beleza imperfeita da vida. Que possamos, como ele, driblar as convenções, espalhar alegria em nosso caminho e, acima de tudo, lutar com todas as forças para não sermos nosso pior adversário. Porque no final, o maior drible que podemos dar é contra nós mesmos. É hora de honrar a lenda. Se a história de Garrincha tocou seu coração, faça isso por ele. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer a trajetória do homem que foi muito mais que um jogador de futebol. Deixe um comentário dizendo qual momento mais te emocionou e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas jornadas emocionantes. A memória de Garrincha vive através de nós.